E aí pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma videoaula então, né? Antes algumas dicas aí para vocês, né? Organize-se para estudar, certo? Faça um horário fixo para o estudo. Vou estudar de tal hora a tal hora, certo? Ok? Assistam toda a videoaula. Normalmente no fim da videoaula tem uma atividadezinha, uma dica, um exercíciozinho, não é? Certo? E não esqueça de registrar no caderno também, que isso ali é o comprovante que vocês estavam estudando, ok? Então vamos lá, boa aula a todos, certo? E a próxima. Bom, pessoal, então dando continuidade ao nosso estudo dos cálculos dentro da química, né? Vamos falar hoje sobre o número de moléculas. Para quem esqueceu, no início do nosso estudo aqui, a gente trabalhou com essas transformações de um mol, que pode ser calculado em massa, que a gente já fez, né? Desse mesmo mol calculado em número de moléculas, que é o que a gente vai ver agora, ok? Vamos adiante, então. Okay? Para calcular, então, o número de moléculas, a gente vai precisar do coeficiente do número de mols, né? Para fazer essa relação multiplicando pela constante de Avogadro, né? Que nós vamos utilizar 6 vezes 10 na 23. Para quem esqueceu, né? Vocês estão trabalhando com isso ou já trabalharam em física, né? A constante de Avogadro sempre vai ser igual a 6,022 vezes 10 na 23 e corresponde ao número de entidades. Essas podem ser átomos, moléculas, pode ser íons, etc. No nosso caso aqui a gente está trabalhando com moléculas, então, né? Existente em cada mol de qualquer que seja substância, não importa. O número completo da constante está aqui, mas nós vamos usar para facilitar somente aqui o 6,0 vezes 10 na 23, porque a nossa intenção aqui é utilizar o cálculo, né? Ver o raciocínio, o procedimento de como se faz o cálculo do número de moléculas, ok? Voltando então para cá, vamos continuar. A única forma mais prática que tem de explicar isso é usando um exemplo, que é o que a gente vai usar aqui. Um exercício exemplo, né? Quantas moléculas de gás oxigênio são consumidas na combustão de 24 vezes 10 na 23 moléculas de gás carbônico? Aqui nós temos a reação química, né? Já lembrando de um pouquinho do ano passado, já o balanceamento, está balanceado. Vamos lá, rápida verificada. Aqui eu tenho 2 carbonos, né? Aqui eu tenho 2 carbonos também. Aqui eu tenho 6 hidrogênios. Aqui eu tenho 3 vezes 2, 6 hidrogênios também, né? E aqui eu tenho 6 oxigênios mais um aqui que dá 7, né? Aqui eu tenho 4 oxigênios, se 2 multiplica aqui, mais 3, 4 mais 3, 7 também está balanceado. Então agora, da mesma forma como a gente fez com o número de mols e com a massa, a gente vai destacar as substâncias que nos interessam aqui para o cálculo, né? Que é o gás oxigênio, a gente está vendo aqui, e o gás carbônico, ok? Então, a partir de agora, vamos fazer a relação. Vamos calcular o número de moléculas que tem na reação original e o número que vai ficar quando eu alterar essa reação original, né? Então vamos lá. Aqui no gás oxigênio, 6, não importa a substância, sempre vai ser 6 vezes 10 na 23, né? Eu tenho aqui 3 mols, então vou multiplicar por 3. Aqui no gás carbônico eu tenho mesma coisa, 6 vezes 10 na 23, não importa a substância, o número de moléculas sempre vai ser esse, né? Como eu tenho 2 mols, vou multiplicar por 2, né? Então 18 vezes 10 dá 23 do gás oxigênio e 12 vezes 10 dá 23 do gás carbônico. Agora é só montar a regrinha de 3 aqui, né? Em condições normais, eu tenho aqui 18 vezes 10 na 23 moléculas de O2 que produzem 12 vezes 10 na 23 moléculas de gás carbônico. Quando eu tiver aqui 14 moléculas de gás carbônico, quantas moléculas eu vou ter de gás oxigênio, tá? Aqui uma coisa muito importante aqui, daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais. Aqui, nessa regra de 3, a potência de 10 tem que ser a mesma na coluna vertical, 10 na 23, 10 na 23. Aqui 10 na 23, a resposta vai ser 10 na 23. Se não tiver 10 na 23, tem que fazer a transformação. Nós já vamos falar um pouquinho disso. Agora, para aplicar a regra de 3, não há necessidade de colocar o vezes 10 na 23, né? Porque vai ficar sempre o mesmo. A gente vai ter 14 vezes 18 dividido pelo 12, né?
que vai dar a resposta de 21. Não esqueçam de colocar a potência de 10 depois, né? Vezes 10 a 23 moléculas de gás oxigênio. Então, nós teríamos esse número. Um número bem grande, né? Imagina, né? 10 na 23, certo? Ok? Antes da gente prosseguir, então, eu vou dar aquele lembretezinho da potência de 10, né? Certo? O número de moléculas ele pode estar numa potência diferente. Por exemplo, ele pode, em vez de estar 25 vezes 10 na 23, ele pode estar 2,5 vezes 10 na 24, ele pode estar 0,5 vezes 10 na 25, ou então 250 vezes 10 na 22, né? E aí vocês vão ter que optar na hora de responder, né? A potência vocês vão ter que igualar, ou ficar as duas 10 na 23, ou duas 10 na 22 nesse caso aqui. Aqui eu criei uma regrinha aqui básica, né, para fazer esse cálculo, quando aumenta esse número, quando diminui, né. A gente vai utilizar aqui uma forma genérica, né, usando aqui a letra A como sendo um número antes da multiplicação aqui, e o nzinho pequeno, o expoente que está lá em cima na potência de 10, ok? O que vocês estão observando aqui? 25 vezes 10 na 23, 2,5 vezes 10 na 24, 0,25 vezes 10, 250 vezes 10 na 22. O que aconteceu aqui quando aumentou esse número aqui? O que aconteceu com o nzinho lá, né? Então, ele automaticamente, quando o A que está aumentando, quando esse número está aumentando, vai diminuir o n, tantas quantas forem as casas que forem acrescentadas aqui, certo? E aqui é a mesma coisa, né? O 25 vezes 10 na 23, o 2,5, eu botei uma casa decimal aqui, o que aconteceu com ele? Foi aumentando, né? 23, 24, aqui aumentei mais uma casa decimal, foi para 25, vai aumentar tanto quantos forem as casas decimais acrescentadas, ok? Isso é uma regrinha assim para vocês conseguirem realizar mais facilmente a atividade e o exercício, né? Então agora, né, nos sobrou os exercícios que vocês vão copiar bonitinho no caderninho de vocês, responder, né? Na semana que vem eu vou colocar correções desse exercício, mas façam, tentem fazer, não fique só copiando a resposta, né? Ninguém vai aprender assim, ok? Então aqui o 1, considerando a reação abaixo, né? Eu tenho aqui quantas moléculas são obtidas na queima completa do acetileno, ao serem consumidas 3,10 na 23 moléculas de gás oxigênio, ok? E a letra B, que é outro problema também, né? Dentro do mesmo aqui, quantas moléculas de gás carbônico são formadas na queima total de 2,4 vezes 10 na 23 moléculas de C2H2, o acetileno, ok? O número 2, etanol produzido a partir da cana-de-açúcar tem se mostrado interessante alternativa de combustível em substituição aos derivados do petróleo. Aqui está a reação química, sacarose, reagindo com a água, né, produzindo etanol e o gás carbônico. Calcule o número de moléculas, então, do etanol formadas a partir de 18 vezes 10 a 23 moléculas da sacarose, ok? O 3, considerando a reação abaixo, né? Temos aqui quantas moléculas são obtidas na queima completa do acetileno ao serem consumidas 3 vezes 10 na 24 moléculas de gás oxigênio. Atenção! E na letra B, quantas moléculas de gás carbônico são formadas na queima total? 2,4 vezes 10 na 23 moléculas do acetileno, ok? E agora o nosso desafio do dia, semana, né? Completem a tabela abaixo. Aqui eu botei um exemplo em cada um aqui para vocês completarem o que falta aqui, né? É uma reação química aqui. 2 mols de monóxido de carbono reagem com 1 mol de gás oxigênio e vão produzir 2 mols de gás carbônico. Eu quero que vocês completem aqui o número de mols, aqui a massa e aqui as moléculas, ok? Por hoje era isso, então. Vamos aguardar então as próximas aulas. Para eu, muito obrigado, pessoal.